Chegamos à última aula deste módulo, módulo 14, Caráter Cristão. E essa aula de hoje, vamos encerrar com chave de ouro, domínio próprio. A chave para uma vida controlada pelo Espírito. Você vai perceber que o domínio próprio, ela é uma marca do caráter cristão, além de ser um fruto do Espírito, bem como todas as virtudes que nós estudamos aqui neste módulo, caráter cristão, é intrinsecamente ligado aos frutos do Espírito que você já estudou no módulo anterior. Domínio próprio. Salomão ele escreveu os provérbios como instruções práticas de sabedoria para a nossa vida cotidiana, e especialmente para os jovens e para os futuros líderes de Israel. E olha só o que Salomão escreve no capítulo 25, versículo 28 de Provérbios. Veja bem, como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não sabe dominar-se. Vou ler de novo, preste atenção. Como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não sabe dominar-se. Ou seja, uma cidade que ela está derrubada sem muro é uma cidade que está vulnerável, indefesa, exposta a invasões. Naquela cultura, nós precisamos entender o contexto cultural ali. Naquela cultura, os muros representavam proteção, honra e estabilidade. Então, essa imagem de uma cidade com muros destruídos, ela comunica a tragédia de uma vida sem um autogoverno. É uma tragédia, é uma cidade sem muros. Assim é um homem que não tem domínio próprio, que não se autodomina. E o domínio próprio é uma evidência, é um fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Frutos nascem por meio de sementes e crescem. Portanto, todas as virtudes, os frutos que nós vimos até aqui, entenda, você já tem a semente dentro de você. Você vai agora regar essa semente para que ela cresça e se torne um fruto visível. Entende? Então, quando Salomão ele escreve esse Provérbios aqui no capítulo 25, é trazendo esse entendimento de que um homem que não consegue dominar a si mesmo é um homem vulnerável, indefeso, exposto a invasões. Quem não domina a si mesmo será sempre dominado por suas paixões. Meu Deus do céu! Quem não domina a si mesmo será sempre dominado por suas paixões. Domínio próprio é a capacidade espiritual de controlar pensamentos, palavras, emoções, impulsos, tudo isso não a partir de você mesmo, mas a partir do Espírito Santo de Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma repressão sem força, muito pelo contrário, é um fruto evidente da nova vida de Cristo em mim. O Wayne Grudem, ele ensina que a santificação é a cooperação entre Deus e o homem, onde o Espírito nos fortalece a resistir ao diabo. Quem nos fortalece a dominar a nós mesmos, a ter esse domínio próprio, é o Espírito Santo de Deus. Não parte de uma performance meramente humana, uma habilidade meramente desenvolvida. Isso não é possível e nem é sustentável a longo prazo. Agora, quando eu estou desenvolvendo, me alimentando da verdade da palavra, eu estou automaticamente fazendo crescer em mim, fortalecendo o meu espírito para ter domínio próprio. John Stott, ele escreve que não há santidade sem autocontrole. Não há santidade sem domínio próprio, sem autocontrole. Que a liberdade cristã não é permissão para pecar, mas é o poder para resistir ao pecado. A verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em fazer o que agrada a Deus, mesmo quando isso é difícil. Nós já vimos aqui o exemplo de Jesus em vários exemplos, mas nós temos o exemplo de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 27, onde ele permanece calado, mesmo diante de tantas acusações injustas. Domínio próprio. Nós temos o exemplo de Moisés, que, ao perder o controle e ferir a rocha,
ele perdeu o domínio próprio. Ele perdeu o domínio próprio, perdeu o controle, feriu a rocha ali em Números capítulo 20, e ele foi impedido de entrar na terra prometida. Olha a consequência de perder o domínio próprio. Nós temos o domínio próprio como um fruto do Espírito, como eu já bem disse. Nós vimos ali Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, ele estava ali combatendo algumas heresias bem legalistas daquele povo, e ele explica que a verdadeira liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas é uma capacitação para viver no Espírito, ou seja, é o fruto do Espírito sendo manifesto, desenvolvido em mim, me capacitando para expressar o caráter do próprio Cristo em mim. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É interessante que o domínio próprio é o freio do Espírito Santo para impedir que o coração fuja pela estrada da carne. O domínio próprio é o freio do Espírito Santo para impedir que o coração fuja pela estrada da carne. Essa virtude, ela manifesta o caráter cristão no controle das suas reações, ações e escolhas. O domínio próprio é a base que sustenta um edifício inteiro. Você percebe que quase todas as virtudes trazem esse entendimento de ser a base que sustenta, um fundamento. Então, o domínio próprio, ele é visto como essa base que sustenta o edifício da piedade. Sem o domínio próprio, tudo desmorona. São os muros da cidade que vão ao chão. Tim Keller, ele escreve que a verdadeira liberdade é o poder de fazer o que é certo, não o que se deseja no impulso, porque aqueles que estão presos, que são escravos do império das trevas, que não nasceram de novo, não têm essa liberdade de escolher fazer o certo, nem tem essa possibilidade. Aqueles que estão no império das trevas, eles estão escravizados pelo pecado. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Amor. Nós somos transportados do império das trevas para o reino de Deus, ou seja, nós agora temos capacidade de escolher fazer o certo. Nós temos capacidade de obedecer a Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não tem essa capacidade. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Nós temos um exemplo bíblico muito lindo que é o próprio apóstolo Paulo. Ali na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo, ele subjuga o seu corpo como um atleta para não ser reprovado. Olha que interessante. E nós temos também o exemplo de Esaú, a gente já viu em outras aulas ali em Gênesis capítulo 25, ele trocou a sua herança espiritual por um prato de comida, escravo das suas próprias vontades. Entende? Então, nós percebemos que o domínio próprio ele pode ditar o que vai acontecer em seguir. Quais são as áreas que exigem domínio próprio? Paulo ele escreve uma carta final a Timóteo, a sua segunda carta, na verdade, a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, bem assim. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo escreve essa carta trazendo esse entendimento de que para Timóteo permanecer firme no evangelho em meio às perseguições e aos desafios do ministério, lembrando que o Espírito Santo concede a Paulo amor, poder e equilíbrio, tentando trazer aqui esse entendimento de que o Espírito Santo é que opera isso. Então, Paulo traz esse entendimento para o seu discípulo Timóteo de que é Deus que vai operar, vai colocar em você amor, poder e equilíbrio. Então, Paulo estava treinando Timóteo para ser um líder sólido, resistente à pressão, resistente ao medo. O domínio próprio é o pastor da nossa alma, que guarda a mente do rebanho e dos sentimentos. O domínio próprio
é o pastor da alma, que guarda a mente do rebanho dos sentimentos descontrolados. Existem 4 áreas centrais onde o domínio próprio é mais necessário. Preste atenção e já vá identificando quais áreas você identificar aqui. Existem 4 áreas centrais onde o domínio próprio ele é mais necessário. Primeira área, pensamentos. Você pode anotar aí 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, para você ler depois. Os pensamentos, ou seja, disciplinar a mente. Segunda área onde é necessário o domínio próprio. Palavras, refrear a língua. Tiago capítulo 1, versículo 26. Tiago capítulo 1, versículo 26. Terceira área central onde o domínio próprio é mais necessário. Desejos, resistir à carne. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. E a quarta área central onde o domínio próprio é extremamente necessário. Emoções. Provérbios capítulo 29, versículo 11. Administrar raiva, medo, tristeza e euforia. Provérbios capítulo 29, versículo 11. Então, essas 4 áreas onde o domínio próprio é mais necessário. Pensamentos, palavras, desejos e emoções. Nós vamos lidar com essas 4 áreas, essa luta entre a carne e o espírito, nessas 4 áreas, até Jesus voltar ou até nós sermos promovidos aos céus. O Senhor chamar nossa senha e nos recolher. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós vamos ter que lidar com essa guerra interna da carne contra o espírito, nos pensamentos, nas palavras, nos desejos e nas emoções. E é uma guerra infindável. Francis Schaeffer, ele destaca que a verdadeira espiritualidade se vê no domínio nas pequenas reações diárias, onde o mundo não vê, mas Deus observa. O domínio próprio, ele também é uma arma espiritual. Você já tinha pensado nisso? Paulo, ele escreve ali aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11, que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, eu me revisto da armadura de Deus com o propósito de permanecer firme contra as ciladas do diabo. Paulo ele escreve essa carta aos Efésios com o propósito de fortalecer aquela igreja na doutrina e na prática cristã. Ele apresenta ali uma guerra espiritual como uma realidade diária de todo cristão. Não tem para onde correr. Nasceu de novo? Bem-vindo à guerra espiritual. É mais ou menos assim que funciona. Então, a armadura de Deus, ela inclui elementos que exigem vigilância, disciplina e autocontrole, domínio próprio. Domínio próprio. A falta de domínio próprio abre brechas emocionais e espirituais para que o inimigo cause alguns estragos. O Wayne Grudem ele diz que a santificação prática exige uma vigilância contínua, pois Satanás ele usa os nossos impulsos descontrolados como armas contra nós. Satanás ele usa os nossos impulsos descontrolados como armas contra nós. Nós temos um exemplo muito interessante que a gente já viu até em outras aulas. Jesus sendo tentado por Satanás ali no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, logo após ele ser batizado, ele ouve dos céus, ele tem a sua identidade reforçada, ele tem a sua identidade explícita e ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali ele é tentado por Satanás 3 vezes. Jesus ali, ele exerceu o domínio próprio. Nós vamos caminhar para o final dessa aula, mas eu quero trazer mais um exemplo. Nós temos ali 2 Samuel capítulo 2, versículo 11, onde Davi ele caiu em pecado com Betseba, porque ele estava ocioso, sem domínio sobre os seus olhos. Então, a falta do domínio próprio traz crises emocionais e espirituais. Então, todas as vezes que você perceber que os seus impulsos eles estão indo além do que a palavra te orienta, você está perdendo o domínio próprio.
Como que nós recuperamos o domínio próprio? Várias formas, mas uma das principais formas. Comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, membros mesmo, pessoas maduros, líderes, enfim. Leitura da palavra, meditação nessa palavra. Quanto mais eu me encho dessa palavra, mais eu sou esvaziada de mim mesmo. Quanto mais eu me encho dessa palavra, mais as verdades eternas de Cristo são levantadas como muros de proteção na minha vida. Isso aqui é para todas as áreas. Domínio próprio na minha alma, no meu espírito e no meu corpo. Por exemplo, corpo. Quanto de nós já vimos essa frase? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Isso, na verdade, é uma evidência ruim demais para nós quanto à falta de domínio próprio. O domínio próprio nos leva a esse lugar de equilíbrio, de dominar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas palavras e as nossas emoções. Isso também passa pelo cuidado com o nosso corpo. Isso passa pelo cuidado com a nossa alma, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos. Paulo ele traz uma orientação aos filipenses sobre o que nós devemos pensar. Nós devemos pensar naquilo que é puro, aquilo que é louvável, aquilo que tem boa fama, aquilo que louva e revela a Deus. Ou seja, eu preciso cuidar daquilo que entra, daquilo que sai. Porque são guardrails, ou seja, são muros de proteção que estão ali protegendo quem eu sou, protegendo o caráter cristão. E isso, meus irmãos, é para sempre. Todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. Por isso nós precisamos fazer como Davi. Ele escreve nos Salmos e ele fala assim: Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há algum caminho mau. Senhor, passa em revista meu coração, mostra o que está aqui em dissonância, em discordância com a sua vontade para a minha vida. O caráter cristão, ele implica muito mais em uma disposição interior do que uma prática exterior. Não se trata de performance, se trata de uma disposição no meu espírito. Nós chegamos hoje ao fim de mais uma jornada desse módulo 14, Caráter Cristão. E essas aulas que você esteve comigo, não se trata apenas de palavras, apenas de frases, apenas de um conhecimento seco, mas se trata da palavra de Deus que traz transformação ao nosso caráter. Você não foi chamado apenas para saber mais, para conhecer mais de teologia, ser um exímio teólogo, um exímio conhecedor das Escrituras. Você foi chamado para ser um discípulo de Cristo Jesus, que manifesta o caráter dele. Você foi chamado para ser mais parecido com ele. Jesus é o padrão, é o modelo, é o fundamento, é o alvo que você deve perseguir nessa caminhada cristã. E essas aulas não vêm para te desanimar, para te mostrar o quão você está distante do caráter de Cristo. Muito pelo contrário. A palavra ela é viva e poderosa para te mostrar que, sim, você está distante, mas sim, também existe um caminho para você se achegar a Ele. Existe uma jornada, existe um caminho, existe uma possibilidade, uma capacitação, uma habilitação sobrenatural para você se tornar todos os dias um pouco mais parecido com Cristo Jesus. Você que está assistindo essa aula, você foi chamado por Cristo Jesus e tem um propósito. Talvez você vai ser um líder, um pastor, um missionário, ou pai, mãe, um profissional, um empreendedor do reino de Deus. Qualquer uma dessas opções, você foi chamado pelo Senhor para manifestar o reino dele. E antes de você ser chamado por qualquer propósito ou missão, você foi chamado para refletir quem ele é por meio do caráter cristão. Neste momento eu quero te encorajar, continue, persevere, seja fiel no restante dessa formação teológica. Seja um membro apoiador. Faça a sua matrícula. Você vai ter acesso a uma área exclusiva de membros, de alunos. Você tem acesso aos professores, a aulas online ao vivo, provas e tudo mais. Persevere nessa jornada. Você não chegou até aqui à toa. O Senhor tem um propósito para você aqui. Talvez são 2 anos que podem mudar todo o resto da sua vida. Por fim, eu quero que você continue buscando a presença do Senhor, buscando conhecimento. É por isso que você está aqui.
Busque diariamente a presença do Espírito Santo. Busque diariamente conhecer, de fato, as Escrituras. Porque no final da sua vida, você precisa olhar para trás e falar: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Que Deus te abençoe no restante dessa jornada, que é só o início dos melhores anos da sua vida. Encontramos você, se Deus quiser, nos próximos módulos, em outras aulas. E também, Deus te abençoe para esse próximo módulo que vai começar, que vai ser transformador para a sua vida. Tchau, até a próxima.